Olá, pessoal! Muito bom dia! Bom dia, Ana, bom dia, Késia, bom dia, Maria. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live nossa aqui especial. Bom dia, Carol! Olha, enquanto a gente dá um tempinho pro Instagram e avisando a gente tá online, vamos fazer o nosso compromisso diário de todas as nossas lives em enviar nesse aviãozinho aqui, olha, para as pessoas que a gente gosta. Eu vou fazer a minha parte aqui também de enviar para todo mundo. E vocês enviem aí também, hein? Enquanto o Instagram vai avisando que a gente, sejam muito bem-vindos, muito bom dia para quem tá chegando por aí agora. Nossas lives acontecem todas as terças e quintas, às 7h05 da manhã. Talvez esse horário seja um pouco corrido aí para você, está aí nos seus afazeres, mas uma dica, coloca o seu celular e vai escutando, meditando junto com a gente, pra gente começar. A intenção realmente é a gente começar o nosso dia com o pé direito, né? Começar o nosso dia bem, começar o nosso dia falando de coisa boa, dando um norte realmente para os nossos primeiros momentos aí do nosso dia, tá? Dando esse bom dia. Deixa eu fixar o comentário aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, todo mundo que tá aí. Hoje a gente inicia a nossa live fazendo a leitura do nosso Evangelho do dia. E o Evangelho do dia de hoje tá bem curtinho, mas bem sincero, sabe? Bem assim, fala de fato, assim, de cara a nós. E a gente sempre pega isso e coloca um pouco no nosso dia a dia, né? Naquilo que a gente vivencia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que a gente precisa de melhorar como pessoa, né? E vamos nessa. Depois, se vocês quiserem anotar e dar uma lida depois, façam isso também, que é importante a gente meditar um pouquinho. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. E diz assim: Estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu senhor voltar da festa de casamento. Tão logo ele chega e bate, eles imediatamente vão abrir a porta. Felizes dos empregados que o Senhor encontrar acordados quando chega. Eu garanto a vocês, ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa e, passando, os servirá. E, caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontra. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Olha, como eu disse, né, esse evangelho de hoje, ele fala muito sobre vigilância e responsabilidade, né? Como está a nossa vigilância e a nossa responsabilidade. Quando eu li, eu sempre gosto de fazer a leitura dele antes, né, até de aparecer aqui com vocês. Quando eu fiz a leitura deles, é uma coisa assim que a gente pensa realmente, e na nossa vida, assim, a gente para um pouco para refletir. Será que realmente, assim, eu tô com os meus rins cingidos? Se eu estou realmente preparada, se eu estou realmente vigilante para esse encontro? E assim, a mensagem principal, eu acho que tem que ficar muito clara para nós é: estejamos sempre prontos para o encontro com o Senhor, né? A gente às vezes se esquece realmente disso, mas o quanto nós precisamos estar pronto. E isso é em tudo no nosso dia a dia, né, gente? Porque se a gente for parar para pensar e imaginar, que beleza, né? E que graça realmente a gente estar pronto para esperar o Senhor chegar. O Senhor, né, o noivo, ele está ali à porta
E a qualquer momento ele chega. A qualquer momento ele pode bater. E aí cabe a nós. Não podemos ou poderemos abrir as portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, com tudo bagunçado, com tudo às vezes despreparado, com tudo bagunçado. Será que a gente é capaz realmente? Será que quando ele chegar, quando ele bater a porta, nós estaremos prontos, arrumados, preparados? A gente precisa realmente pensar muito nisso, de estar realmente sempre prontos, né? A partir, né? A morrer realmente. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Mas tem algo melhor, né? Egoísmo, né? E a pessoa que só pensa realmente nos bens materiais, imaginar que nós não vamos morrer, né? E que nós realmente vamos, e a gente precisa de morrer, a gente precisa de tomar esses outros caminhos. E será que a gente vai estar pronto para isso? A gente realmente tem que sair um pouco dessa cultura nossa, sabe? Enraizada realmente dentro de nós, de tudo improvisar, de fazer tudo de qualquer jeito, que muitas vezes a gente é assim. De improvisar as coisas, de fazer tudo de qualquer jeito. Por quê? Isso, quando a gente faz tudo que a gente faz, a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz tudo na vida. Então, se a gente sempre improvisa, se a gente sempre faz tudo de qualquer jeito, no nosso cotidiano, a nossa espiritualidade também vai ficar bagunçada. A nossa espiritualidade também vai ser levada de qualquer jeito. E é isso que tem acontecido com a gente. A gente tem levado tudo de qualquer jeito, muitas vezes empurrando com a barriga, né? Melhor dizendo, do jeito que a gente fala realmente. Muitas vezes a gente vive assim, empurrando realmente com a barriga. E, de fato, isso é uma luz realmente pra gente poder entender de uma vez por todas que a nossa espiritualidade, ela não pode ser com a de pessoas imprudentes, como as pessoas que fazem de qualquer jeito, que levam de qualquer jeito, que empurram com a barriga de qualquer jeito. Se tem uma coisa, gente, que a todo momento Jesus nos fala, a todo tempo, é o quanto a gente precisa estar sempre pronto. O quanto a gente precisa estar sempre preparado. A gente precisa, de fato, começar a viver como pessoas que, a qualquer momento, podemos prestar conta da nossa vida. Eu acho que essa era uma das coisas, assim, principais, o que deveria nortear a nossa vida, assim, sempre. E é o que a gente esquece a todo momento. Por quê? Igual eu falei, a todo momento Jesus vem falar isso com a gente. Você pode ser chamado a qualquer momento. Qualquer momento você pode precisar de prestar conta da sua vida. E aí? Aí a gente pensa, e aí? Aqui, como diz, estejam com os rins cingidos, ou seja, estejam prontos para prestar contas, irmos ao encontro. Quando essa coisa dos rins cingidos, né, naquela época, era um pouco daquilo, tipo, a faixa, né, que os homens daquela época usavam, né, nos rins, assim, demonstrava isso, é aquela coisa de você ter domínio sobre você mesma. Eu vi também que muitas vezes eles usavam isso porque às vezes as túnicas arrastavam muito e quando eles cingiam os rins, eles conseguiam caminhar um pouco mais tempo, né? Não incomodava aquilo ali. Então, esse é o chamado, olha, estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas, ou seja, estejam prontos para prestar contas. É um exemplo bem breve, assim, que acontece muito, que com certeza vocês vão se identificar realmente. Se uma pessoa chega na sua casa, né, bate aí na sua casa, na sua porta, será que ela tem condição de entrar do jeito que a sua casa tiver? Às vezes a gente chega de surpresa, né, na casa de alguém e a pessoa não sabe o que faz, ela fala, olha, fulano chegou, sai correndo, juntando as coisas, fala, desculpa, tá meio bagunçado aqui, né, não repara não. É assim que a gente faz, né? Muitas vezes, olha, não repara não, mas normalmente, o que acontece? Normalmente a casa tá sempre bagunçada.
Normalmente, a casa tá sempre desorganizada. Não é só porque a pessoa chegou e te pegou de surpresa. Mas, muitas das vezes, a sua casa tá sempre desarrumada. Tá sempre bagunçada. Às vezes, o nosso quarto, tá sempre uma reviravolta, aquela bagunça. A gente fica muitas vezes acumulando coisas, acumulando bagunça. E isso, gente, torna a nossa vida inteira bagunçada. Essa é a realidade. A realidade é que nós não podemos ficar acumulando todas essas coisas, acumulando todas essas bagunças. Não podemos deixar, de fato, a nossa vida de lado, empurrando com a barriga, sempre desorganizada, sempre bagunçada. É um mau costume, né? A gente ficar sempre acumulando, às vezes, aquele monte de pilha de vasilha, vai deixando para lavar depois. Vai deixando para lavar depois. Roupa suja, depois eu lavo. Vai deixando para lavar depois. Vai deixando para organizar depois. E aí vai juntando bagunça em cima de bagunça, confusão em cima de confusão. E da mesma forma, como a gente fala, dando esse exemplo assim no nosso dia a dia, na nossa vida realmente, isso também é um mal para a nossa vida espiritual. Isso também é um mal para a nossa vida de oração, para a nossa vida espiritual, de fato. A gente não pode deixar a nossa vida espiritual igual a gente deixa a nossa pilha de vasilha suja, né? De louça suja, deixando de uma forma assim, depois eu vejo isso. Depois eu faço isso. E muitas vezes, gente, a gente se pega nisso, sabe? Eu falo por mim muitas vezes, eu falo, eu vou rezar o terço hoje, mas não vou rezar no horário que eu me propus a rezar, não. Depois eu rezo. E aí passa mais um pouquinho, não, depois eu rezo. Depois eu rezo. Quando chega no final do dia, ou chega no outro dia, você percebeu que você não rezou. Sabe? É assim que a gente faz. E de uma vez por todas, a gente precisa tomar essa preocupação, sabe? De estar realmente preocupado, em estar sempre pronto, em estar, como diz aqui, com os rins cingidos, prontos a prestar contas, a irmos ao encontro daquele que vem, gente. Ele vem. Se falar pra gente, olha, Jesus tá aí. E a gente vai lá e fala assim, peraí um pouquinho que eu vou me arrumar. Ou, peraí, só um pouquinho que eu vou ali me confessar e já volto. Ele vai e nós vamos ficar. É isso que vai acontecer. Ele vai e nós vamos ficar. Porque a gente não vai ter esse tempinho. Olha, não, peraí, eu vou ali me arrumar. Não. A gente não vai ter esse tempo de pensar, eu vou ali me confessar só um minutinho, eu vou ali confessar e já volto. Isso não vai acontecer. E muitas vezes, eu acho que a gente, no subconsciente, a gente só pode imaginar que é isso, porque a gente não está esperando. A gente não está pronto. E isso precisa de ficar muito claro, gente, com Jesus, com Deus, não dá para improvisar. Não dá pra gente enganar, não dá pra gente ficar se iludindo, não dá pra gente iludir, não dá. Não dá pra gente continuar mentindo pra nós mesmos. Essa é a realidade, sabe? Não dá pra gente ficar nessa ilusão o tempo todo de achar que a gente vai ter um tempinho pra poder parar e arrumar. Não dá. Tem muita coisa na nossa vida bagunçada. Tem muita coisa na nossa vida bagunçada. E a gente precisa, de uma vez por todas, colocar em ordem. E esse evangelho de hoje é uma chamada pra gente, de uma vez por todas, colocar a nossa vida em ordem. A gente precisa ser verdadeiros amigos do noivo, para quando ele vier, nós estarmos prontos, com os rins cingidos, apostos, prontos para quando chegar. Porque é exatamente esse exemplo, igual esse exemplo que a gente falou.
A nossa casa tem que estar sempre pronta, arrumada para receber quem quer que seja. Alguém pode chegar de surpresa na nossa casa. E realmente, quando ele vier, vai ser de surpresa, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas de uma coisa é certa: nós de fato precisamos estar preparados. Se isso acontecer com você hoje, uma reflexão realmente para a gente pensar. Você está preparado? Pode ser, caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim o encontram. Então, que esse evangelho de hoje possa despertar em nós realmente essa vigilância, né? Orai e vigiai, porque a gente não sabe o dia que ele virá. Que nós precisamos realmente dessa responsabilidade de estarmos preparados, de estarmos sempre prontos, de cuidar da nossa casa, sim, da nossa vida, sim, da nossa aparência, talvez, sim, mas a nossa vida espiritual também. De estarmos realmente preparados, com os rins cingidos, a todo tempo, prontos para poder receber quando a nossa hora chegar. E ela vai chegar. Essa é a única certeza que a gente tem na nossa vida. E a gente precisa começar a meditar um pouco melhor sobre isso, né? Que Deus possa nos dar essa graça de reconhecer e de enxergar realmente isso, de mudar, né, de restaurar o nosso coração, pra gente deixar essa coisa de deixar tudo pra depois, de fazer tudo de qualquer jeito, de manter a nossa vida muitas vezes muito bagunçada, desorganizada, desarrumada, e estejamos sempre prontos. Que Deus nos dê realmente hoje, neste dia, a graça de pensarmos e refletirmos um pouco mais sobre estarmos prontos, sobre cuidar da nossa vida realmente espiritual. Então, já fica uma dica aí. Comece a colocar realmente em prática aquilo que você tem deixado muitas vezes para depois aí. Sua oração de todos os dias, rezar o seu terço. Se tem muito tempo que você não se confessa, se confesse. E a gente parar de uma vez por todas e começar a organizar, de fato, aquilo que precisa ser organizado. Para que aí sim nós estejamos de rins cingidos, com a responsabilidade em dia, orantes e vigilantes, assim como Deus nos pede todos os dias, tá? Um beijo, que Deus abençoe muito a sua vida, um dia especial aí para você. Que essa reflexão vá de encontro ao seu coração, realmente. Vamos fazer um print. Faça um print, postem nos stories e me marquem para eu repostar e ver todos vocês. Muito obrigada pela presença nessa manhã. Espero que uma sementinha tenha sido plantada no seu coração e você esteja realmente aí pronto a cuidar, né? Da nossa vida, a organizar realmente a nossa vida. Um beijo para você, um lindo e abençoado dia. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau!